você precisa de uma oração, procure um pastor. Nós vamos estar aqui, uma pastora. Se precisa de algo, vem aqui orar. Nós temos também durante a semana atendimento pastoral. Se você precisa de um atendimento pastoral, de oração pela sua família, atendimento aos casais, nós estamos tendo até cursos de casais. Se você quer um atendimento no seu casamento, você pode procurar os pastores, marcar aqui na igreja. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então esconda no teu coração, me amanhe a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar no teu amor, Senhor. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler até o verso 23 para nós termos um entendimento desse contexto da oração de Daniel que ele faz pelo povo. Então é interessante nós lermos para nós nos situarmos aqui no que ele está falando. Daniel capítulo 9 diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais
como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Verso 11. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. 17. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda no versículo 20, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por este momento em que estamos diante da tua palavra. Senhor, obrigado porque nós temos a liberdade de abrir a tua palavra, de ler aquilo que o Senhor falou ao teu povo e poder aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Senhor, que a tua palavra ela venha, ó Deus, ela venha gerar nas nossas vidas que aqui estamos
um algo novo, um diferencial, um divisor de águas em nossas vidas, para que possamos levar uma vida cristã sadia, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Prepara, Senhor, os nossos corações, que a tua palavra venha frutificar em nosso meio nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma oração linda de Daniel. E é um texto que eu gosto muito, esse capítulo de Daniel, capítulo 9, que fala sobre esta oração que ele faz para o povo. Daniel era um homem que vivia numa família nobre. Com cerca de 16 anos ele foi levado, na primeira invasão de Nabucodonosor, ele foi levado para o exílio e lá ele viveu na corte do rei da Babilônia. 8 anos mais tarde, numa segunda invasão, Ezequiel foi levado cativo, o profeta Ezequiel. Só que Ezequiel não viveu na corte, Ezequiel viveu entre os povos que o rei levou na primeira invasão e na segunda. Então Daniel é contemporâneo de Ezequiel e também de Jeremias. Jeremias havia ficado na cidade de Jerusalém, onde a cidade toda estava destruída, os muros derribados, o templo destruído. Daniel ele viveu mais de 90 anos. Ele viu a queda do reino da Babilônia e o estabelecimento do Império Medo-Persa. Ele viveu uma vida irrepreensível. Daniel é um exemplo que nós temos que seguir. Desde os seus 90 anos, ele viveu uma vida irrepreensível, morando numa corte pagã, alcançando o favor dela. Ezequiel refere-se a ele como modelo de retidão, em Ezequiel 14 e Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Daniel foi companheiro de reis, foi líder de homens, foi pioneiro na promoção de reformas. Como José, Daniel era uma luz brilhando nas trevas do paganismo. Quem quer ser uma luz que brilha em meio às trevas? A luz de Cristo iluminando a sua vida, você vai brilhar em meio às trevas que muitas vezes nos rodeiam. Daniel foi assim. Foi o principal estadista no maior império do mundo da sua época. Principal conselheiro de um grande monarca e grande protetor do seu povo, e era um homem que era entendido em sonhos e visões de Deus. O que nós podemos aprender deste grande homem de Deus, que nós podemos usar como referencial, e o que ele tem para nos ensinar, e qual a aplicação que posso dar na minha vida nos dias que nós estamos vivendo hoje? É interessante ver que nós oramos pelo Brasil, nós temos orado pela nossa nação, usando a nação de Israel como um exemplo que Israel deveria ser para os outros povos, uma nação escolhida por Deus, separada por Deus, que nós podemos aprender aplicando a vida de Israel para nossas vidas e com essa oração de Daniel. Existe um governo aqui no Brasil, e o que o governo faz, reflete nas nossas vidas. Acertando, irá refletir para boas ações. Errando, irá refletir para coisas ruins, como tem acontecido nos dias atuais. Aquilo que o governo faz, reflete no povo. Aquilo que a igreja faz, ela pode refletir no governo, e ela reflete nas nossas vidas. O que a igreja faz de bom, irá refletir coisas boas para nós. E o que a igreja faz de mal, entre aspas, pode refletir coisas negativas para nós. Usando a nação de Israel como um exemplo, Ezequiel capítulo 15, quando você lê, Ezequiel ele fala sobre o pau da videira, referindo-se à nação de Israel. Que proveito teria a nação de Israel se ela for lançada ao fogo? Ela não teria proveito nenhum, a não ser o seu pau, o pau da sua árvore, da sua videira, serviria como combustível para queimar. Ali Ezequiel estava dizendo que a nação de Israel ela tinha um propósito, que era estabelecer o reino de Deus, que as outras nações viriam a nação de Israel como um referencial. Nada mais, porque como uma árvore que era a videira, ela não serviria para nada, não era bonita, não era uma coisa para se colocar, para se pendurar, a não ser para ser queimada. Vê lá em Ezequiel capítulo 15, fala sobre isso.
usando a nação de Israel como exemplo e usando a igreja de Deus nos dias de hoje, a qual a igreja é chamada, a qual nós somos chamados como igreja para levar o evangelho. A igreja é chamada como coluna e baluarte da verdade. Se ela não faz a verdade, se ela não profere a verdade, se ela não prega a palavra da verdade, de nada mais ela serve, a não ser para ser queimada como a nação de Israel. O que eu posso aplicar diante desta oração de Daniel para as nossas vidas? Para que nós estamos num contexto a qual Daniel estava vivendo, a nação de Israel tinha sido levada cativo, havia ficado um povo onde os muros foram destruídos, o templo foi destruído, o rei Nabucodonosor arrasou com tudo. No contexto que nós estamos, o Brasil, contexto econômico, contexto político, que nós podemos aplicar? Primeira coisa que nós entendemos no verso de número 2, e o rei Dário, ele, depois de 23 anos da morte de Nabucodonosor, ele assumiu o reinado. No capítulo 2, no versículo 2 de Daniel 9, Daniel nos ensina que o ato de nós compreendermos o que está através das Escrituras me levará a tomar um posicionamento em Deus. Primeira coisa, Daniel, no versículo de número 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Jeremias capítulo 25 fala sobre esse período de 70 anos. E Jeremias, ele enfrentou uma grande dificuldade quando ele estava lá em Jerusalém, porque havia os falsos profetas que profetizavam coisas erradas e querendo enganar o povo, dizendo que 70 anos não era o número real, exato do cativeiro. E Daniel, lendo as Escrituras, lendo aquilo que Jeremias havia escrito, ele teve um entendimento, e esse entendimento levou a ele se posicionar diante de Deus. Então eu aprendo com Daniel que quando eu me coloco para compreender aquilo que está escrito nas Escrituras, e muitas vezes trazendo para a minha vida, eu posso estar vivendo uma assolação, eu posso estar tendo um momento conturbado na minha vida, onde o inimigo veio e conturbou tudo, bagunçou tudo, destruiu tudo. E se eu não tiver um entendimento daquilo que está na palavra de Deus, eu não vou me posicionar diante daquilo que está acontecendo na minha vida. Você está me entendendo? Daniel, ele se pôs a compreender o ano que Deus havia falado ao profeta era 70 anos. O muro em Jerusalém já havia sido destruído, o templo, o povo já havia se arrasado com tudo. Aqui estava no final. Opa, Deus, aquilo que o Senhor falou através do seu profeta está por findar, está por acabar. E isso levou Daniel a se posicionar. Nós temos que nos posicionar, nos ater a compreender aquilo que está escrito na palavra de Deus, e isso me levará a me posicionar diante de Deus. Jesus e o profeta Oséias, ele declara assim: o meu povo perece porque não conhece as Escrituras e nem o seu poder. Quando nós não conhecemos o que está na palavra de Deus, quando nós não aplicamos aquilo que está na palavra de Deus, eu pereço, a minha família perece, uma nação perece. A compreensão nos leva ao posicionamento. Tem que haver um posicionamento, e isso tem que partir de você, de mim, tem que partir de nós. Através da palavra eu entendo que eu tenho que me posicionar. Eu passo a ler as Escrituras, eu passo a examinar as Escrituras, eu passo a meditar nas Escrituras, e aquilo que a Bíblia fala vai gerar em meu espírito algo em que eu tenho que me posicionar diante daquilo que Deus está falando. Se eu não me posiciono, eu pereço. Tem que haver esse posicionamento. É interessante ver na palavra de Deus que algumas ações Deus diz para que nós temos que nos posicionar.
Elias no Monte Carmelo, o povo estava em dúvida, o povo estava cocheando entre dois pensamentos, sabendo se segue a Baal ou sabendo se segue a Deus. Elias chega lá em 1 Reis, capítulo 17, 18, fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Falta posição, povo, vocês têm que posicionar. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem a Baal. Não tem meio termo, não tem meio termo. Nós temos que nos posicionar diante de Deus. Dúvida não vem de Deus. Ficar em cima do muro não vem de Deus, não vem de Deus. Nós temos que ser ou quente ou frio. Ou você é frio, ou você é quente. E trazendo para nós esse entendimento de quente e frio, eu falei no grupo familiar esses dias, frio. Nós temos que ser frios e calculistas em relação àquilo que está nos cercando, nos rodeando ao pecado, aquilo que nos assedeia, aquilo que nos cerca, aquilo que está querendo nos estragar. Eu tenho que ser frio e calculista, eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer chega. Eu entendi pela palavra que o pecado me afasta de Deus, o pecado traz coisas erradas para a minha vida, então eu me posiciono em Deus e digo assim: agora acabou. Diabo, na minha casa você não tem mais ação na minha casa. Eu tenho uma posição fria e calculista diante do diabo. Com ele não tem meio termo, com ele eu não fico em cima do muro. Eu digo assim: na minha vida, na minha casa, você não tem mais jeito, você não tem mais ação, você não tem mais liberdade. Aquela pessoa que não posiciona, ela ora está na igreja pedindo oração, e ora vai em outros lugares pedindo oração para outros deuses. Temos que ser frios em relação a isso. Com o pecado nós não devemos brincar. Nós não devemos brincar com Deus. Nós não devemos brincar com a palavra de Deus. Temos que ser frios e calculistas em relação a essas coisas. Nós temos que ser quente no fervor, na busca a Deus. Nós temos que ser quentes na oração. Nós temos que ser quentes na leitura da palavra, quentes no devocional. Eu tenho que estar fervendo por dentro. O amor de Cristo tem que estar queimando dentro do meu coração. Em relação a isso eu não posso ser frio, tem que ser quente. Agora, jamais seja morno. Jamais seja morno, porque o morno, lá em Apocalipse, fala que Deus está a ponto de vomitar. Então, o compreender as Escrituras, ela vai me levar a tomar um posicionamento diante de Deus. E Deus sabe, mas isso tem que partir de você, tem que partir de mim. Qual o posicionamento que eu tenho que ter em relação ao meu casamento, por exemplo? Qual o posicionamento que eu tenho que ter em relação à minha família, por exemplo? Qual o posicionamento que eu tenho que ter em relação às pessoas que estão à minha volta? Tem que partir de você. Você compreende pelas Escrituras que eu tenho que perdoar, então eu vou procurar perdoar. Você compreende pelas Escrituras que eu tenho que amar, então eu vou procurar amar. Eu compreendo pelas Escrituras que eu tenho que fazer coisas boas para o próximo, então eu vou fazer coisas boas para o próximo. Eu vou me posicionar, ter um posicionamento. E Daniel, ele se posicionou quando ele entendeu pelas Escrituras que o ano de que Deus falara ao profeta Jeremias era de 70 anos. Diz a palavra de Deus que ele se posicionou, ele foi e buscou a Deus. No versículo 3, Daniel nos ensina que devemos voltar a nossa face para Deus. Versículo 3: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel nos ensina que nós devemos voltar a nossa face para Deus, para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos andar olhando firmemente para Cristo, para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aonde que eu vou buscar fé? Na palavra, em Deus. Então eu vou voltar a minha face para Deus. Tirar os meus olhos dos problemas, tirar os meus olhos das dificuldades, tirar os meus olhos daquilo que muitas vezes está gerando desânimo, está gerando dúvida, está gerando algo de ruim,
eu tiro os meus olhos disso e fixo os meus olhos em Deus. Como o salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem o socorro? De onde vem a ajuda? De onde vem aquilo que eu preciso? Aonde que flui o rio de água viva? De onde que flui vida de Deus, de Cristo? Então eu vou voltar a minha face para Cristo. Eu vou voltar os meus olhos para Deus. De que maneira eu volto os meus olhos? Orando, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de intercessão, com jejum, jejuando, se consagrando, levando uma vida de santidade. Era isso que Daniel fez, era isso que Daniel fazia. Nos seus 90 anos de vida com Deus, irrepreensível, o homem que é chamado por Deus como muito amado, o homem que orava, mesmo tendo um decreto contra ele, mas ele se posicionava em buscar a Deus, voltava os seus olhos para Deus. O que tem acontecido nos dias de hoje é que nós, muitas vezes, nós não estamos voltando a nossa face realmente para Deus. Porque muitas vezes nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos muitas vezes para a nossa conta bancária, e a conta bancária vai resolver isso, o dinheiro vai resolver isso, ao passo que eu deveria me posicionar em buscar a Deus com jejum, com consagração, com uma oração a Deus, levando uma vida de santidade, de posicionamento, dizendo não às coisas do diabo, dizendo não àquilo que muitas vezes quer me tragar, quer me levar para as coisas, me afastar de Deus. Então Daniel nos ensina que nós devemos voltar a nossa face para Deus. Para Deus. Nós estamos vivendo uma situação complicada no nosso país. O que eu tenho que fazer? Voltar a minha face para Deus, como nós fizemos aqui na oração. É só Ele que pode nos ajudar. É só Ele que detém todo o poder. Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que pode resolver, é Ele que pode mudar a história, é Ele que pode curar, é Ele que pode transformar, é Ele que pode libertar. Ele pode fazer essas coisas. Então eu vou voltar as minhas faces para Deus. Porque a Bíblia diz em Salmos 25, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua confiança em Deus, aqueles que voltam a sua face para Deus, não serão envergonhados, não serão confundidos. Então se Deus Ele não me envergonha, se Deus Ele não me deixa desamparado, se Deus Ele não faz essas coisas ruins comigo, eu vou voltar a minha face para Deus, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a Deus. No versículo 4, Daniel nos ensina que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com o desleixado. Deus não tem compromisso com aquele que leva a sua vida espiritual no oba-oba. Deus não tem compromisso com uma igreja que não prega a verdade, que não é coluna e baluarte da verdade. Deus não tem compromisso com pessoas que querem levar a vida leva eu. Deus não tem compromisso. E Daniel nos ensina isso no versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo nos dias atuais, onde nós, muitas vezes, eu ouço pessoas falarem que amam a Deus, que Deus é tudo para ela, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu tudo, mas o seu ato no dia a dia não reflete aquilo que seus lábios falam. A pessoa diz na igreja que não, eu amo a Deus, Deus é tudo para a minha vida, mas quando se é cobrado um posicionamento que ela tem que se posicionar diante de Deus, que ela tem que buscar mais a Deus, que ela tem que fazer isso, fazer aquilo, se achegar mais perto de Deus, aí a pessoa diz: opa, isso não é comigo não. É com o irmão do lado, é com o meu vizinho, não é comigo não. Daniel nos ensina que guardas as alianças e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos.
Então que nós tenhamos uma vida de compromisso com Deus. Sabe, compromisso com Deus fala de compromisso com a obra de Deus. Compromisso sim com a igreja, sim. Sermos pessoas obedientes à palavra, obedientes à nossa liderança. Isso é compromisso também. Não é só ter compromisso de orar, não é só ter compromisso de ler a palavra, não. É compromisso de sermos fiel. É compromisso de sermos fiel naquilo que Deus nos está dizendo para ser fiel. Fiel à liderança, fiel à igreja. Compromisso com Deus. Aquele que não tem compromisso, olha, Deus não tem compromisso. Lembre-se disso. Nos versículos 5, 8, 9 e 10, Daniel nos ensina que não devemos apontar o dedo, colocando a culpa nos demais. Vamos ler? Versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. A nós, homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. A nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao nosso Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Daniel nos ensina que nós não devemos apontar o dedo, colocando a culpa nos demais. É muito fácil nós apontarmos o dedo e dizer assim, ele errou. Aquele cometeu esse pecado, ele errou. O Brasil está assim por culpa da Dilma. O Brasil está assim por culpa disso, de aquilo. Sabe, irmãos, o Brasil está assim por culpa nossa. Por culpa de uma igreja que está preocupada com seus afazeres, está preocupada com ter, está preocupada com conquistar, está preocupada com obter mais, está preocupada com tempos luxuosos, com coisas luxuosas. Ela está preocupada com isso. Muitas vezes ela não está preocupada com almas, com vidas, ela está preocupada em engordar. E muitas vezes ela aponta o erro. Ela fala, vocês pecaram, vocês fizeram isso, você. Mas Daniel nos ensina, que ele diz no versículo 4, eu orei ao Senhor meu Deus, confessei. Daniel, ele se coloca também. Ele diz, nós temos pecado, Senhor. Nós não demos ouvidos à voz dos seus profetas. Nós não obedecemos às tuas leis. Nós transgredimos a tua lei. Eu também fiz isso. Sabe, irmãos, Daniel era um homem irrepreensível diante de Deus, era um homem amado por Deus. Ele poderia, mas ele não fez. Ele poderia falar assim, o teu povo, Senhor, pecou, o teu povo fez isso, bem feito, porque isso aconteceu, porque o teu povo desviou dos seus caminhos, o teu povo fez isso, o teu povo fez aquilo. Ele poderia falar assim, mas ele não fala. Ele diz, nós temos cometido pecado. Sabe, nunca ponha a culpa nos demais. Nunca aponte o erro, dizendo assim, você fez isso por causa disso, aquilo. Em relação a coisas individuais, ela fez, vai pagar por isso. Mas coisas que nos diz respeito à unidade, à igreja, nós temos falhado. Ele diz, temos pecado. Fala de reconhecimento de pecado, de arrependimento, é reconhecer quão pecador eu sou e que também faço parte disso. Daniel está nos ensinando que nós devemos levar uma vida de arrependimento, nos colocando, nos enquadrando dentro dessa nação que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está assim, nós vamos orar, Senhor, perdoa esta nação como nós oramos. Perdoa porque nós temos pecado, nós falhamos. Nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós estamos muitas vezes como Marta, querendo fazer coisas para o Senhor, e nos esquecemos do primordial, que é o reino do Senhor.
Daniel nos ensina que nós não devemos apontar o erro colocando a culpa nos demais, mas sim nos enquadrando, nos colocando dentro. No versículo 6, Daniel ensina que muitas vezes os nossos ouvidos, eles estão aptos para ouvir coisas que eu quero ouvir, e não o que Deus quer falar. No versículo 6 diz assim: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Sabe o que o Daniel nos ensina? E isso é uma coisa verdade, é verídico nos dias de hoje, que nós queremos ouvir muitas vezes aquilo que nos agrada. O povo de Israel não deu ouvido aos profetas porque eles queriam ouvir coisas boas, coisas agradáveis. Não, continue no seu erro, continue fazendo o que você está fazendo mesmo, continue desse jeito. E quando você ler lá o profeta Jeremias, no capítulo 25, você começa a estudar os falsos profetas que haviam, que eles falavam de visões, que eram visões e sonhos deles, e eles passavam isso para o povo, e o povo acreditava que não eram visões de Deus, não era o que Deus estava falando, mas os falsos profetas falavam aquilo que o povo queria ouvir. Sabe, nós muitas vezes damos ouvidos ao que eu quero ouvir, e quando se fala para nós nos posicionarmos, quando se fala para nós nos arrependermos, quando se fala que nós temos que pedir perdão, perdoar, amar, muitos aí fora tapam os ouvidos e querem viver uma vida com Deus. É isso, eu não entendo. Então muitas vezes nossos ouvidos estão aptos para ouvir aquilo que eu quero ouvir. Sabe, uma vez eu orei com uma mulher, e antes de orar, ela me contou o pedido de oração, como ela estava vivendo, e eu fui e orei. Depois da oração, ela simplesmente me pergunta assim: mas Deus não falou nada com você não? Eu falei: sobre o quê? Não, sobre mim. Eu só não falei algo mais forte para ela, porque Deus às vezes nos segura. Ela estava com a vida errada, um casamento errado, sabe? Ela queria ouvir algo que agradasse o seu coração. Na oração eu falei: Deus, que ela se arrependa, que ela mude, que ela busque mais ao Senhor. Mas ela queria ouvir algo que iria trazer coisas agradáveis aos seus ouvidos. E muitas vezes pessoas querendo ouvir coisas agradáveis são enganadas, cometem erros, porque querem ouvir coisas que somente agradem ao seu coração. Então Daniel nos ensina isso. Fato que aconteceu com a nação de Israel: não demos ouvidos aos seus profetas, que falaram aos nossos pais, que falaram aos nossos reis, aos nossos juízes. Nós não demos ouvidos, ou seja, eles queriam ouvir coisas agradáveis. No versículo 11, 12, 13, Daniel nos ensina que a palavra de Deus, ela se cumpre, que ela se confirma. No versículo 11, 12 e 13, fala sobre: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua voz, à tua verdade. A palavra de Deus, Daniel nos ensina que a palavra de Deus, ela se cumpre. Quando a palavra é de Deus, quando a palavra é proferida por um homem de Deus, por um profeta de Deus, a palavra de Deus se cumpre. No livro de 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura, não é uma parte dela, não é algo que me convém, mas toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Então tomemos cuidado com isso.
Tomemos cuidado como nós estamos levando a nossa vida espiritual. Tomemos cuidado como nós estamos semeando para as nossas vidas. O que temos semeado espiritualmente? O que nós temos semeado naturalmente? Tomemos cuidado com isso, porque de repente algo sobrevém, e aí nós temos a tendência de falar assim: ah, Deus, mas o Senhor não me avisou. Ah, Deus, o Senhor não me alertou, e agora isso veio sobre a minha vida. Quando você vai lá para Gideão, quando Deus fala para Gideão se posicionar, se colocar, você vai ver as desculpas de Gideão. O povo havia se revoltado, se rebelado contra Deus, e Gideão fala assim: ah, Senhor, por que não sobreveio tamanha aflição, tamanha luta? Puxa vida, o povo se afastou de Deus, e Deus permitiu que outras situações acontecessem para que o povo se voltasse. Então tomemos cuidado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Às vezes se cumpre rápido, às vezes tem um espaço de tempo para que eu e você nos arrependamos daquilo que estamos fazendo, para que não venha as complicações do pecado. Aquilo que nós estamos plantando, nós iremos colher. É uma lei espiritual. Eu vejo pessoas que semeiam contendas, semeiam confusões, semeiam brigas. O que ela vai colher na sua vida? Paz, amor? Não. Pessoas que plantam confusão, semeiam contendas, elas vão colher, infelizmente, aquilo que elas estão plantando. É uma lei espiritual. Então Daniel nos ensina que a palavra de Deus, ela se cumpre. Se cumpriu na lei, naquilo que Deus havia falado para Moisés, como nós lemos em Deuteronômio 28, se vocês me obedecerem, vai acontecer isso. Se você continua a ler, mas se vocês desobedecerem, se vocês se afastarem, vai acontecer essas coisas também. Aí você vê Elias orando para que o céu fique fechado, para que não chova, porque o povo estava não cumprindo aquilo que estava em Deuteronômio. Se cumpre a palavra de Deus. Dos versos 16 ao verso 17, Daniel nos ensina que quando nós nos voltamos para Deus, quando eu me posiciono para buscar a Deus, eu volto o meu coração para Deus, Deus ele irá agir segundo o seu caráter. Olha o que diz o verso 16 e verso 17: ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, no teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e todo o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Deus ele irá agir de acordo com as suas justiças, com a sua fidelidade, com o seu caráter. Qual que é o caráter de Deus? Nós falamos: aquele homem ele é um mau caráter, ele não tem um bom caráter, aquele homem ele não é íntegro, aquele homem ele não é isso e aquilo. Nós podemos orar, nós podemos voltar a nossa face para Deus, nós podemos nos posicionar em Deus, voltando a nossa face para Deus, porque nós sabemos e temos um apoio na palavra que Ele irá agir segundo o seu caráter, e o caráter de Deus é bom. Deus é íntegro, Deus é reto, Deus ele não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. Então diante disso eu vou me voltar para Deus, segundo o seu caráter, segundo a sua bondade, segundo a sua fidelidade, segundo a sua misericórdia, que se renova a cada manhã, conforme diz o profeta Jeremias. Então eu te dou uma dica: se posicione em Deus, volte a sua face para Deus, porque Ele vai agir segundo o caráter dEle, segundo a sua justiça, segundo as suas misericórdias. No versículo 18 e 19, Daniel nos ensina que nossas orações serão feitas
e respondidas, não porque eu sou o cara, não porque eu sou o melhor, sou o bonzão, e sim por causa das suas muitas misericórdias, por causa do seu caráter. Olha o que diz o versículo 18 e 19: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel, ele nos ensina que nós iremos voltar a nossa face para Deus, e Deus irá responder às nossas orações, não porque eu sou o melhor da igreja, não porque eu sou o que falo melhor, ou o que prego, que dou ensino melhor, não porque a minha conta bancária é a melhor da igreja, o meu dízimo é o maior da igreja. Deus, ele não vai agir assim. Deus, ele vai agir de acordo com o seu caráter. E diz a palavra de Deus que Daniel, ele nos ensina que as nossas orações, elas são feitas não alicerçadas nas minhas justiças, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que... Porque Daniel, ele fala assim, olha, a nós, no versículo 8, pertence o corar da vergonha. Quem já ficou vermelho de vergonha? Eu já fiquei muitas vezes vermelho de vergonha, por coisas que eu fiz erradas, que me envergonharam. Eu fico, às vezes, por ser branco assim, eu fico vermelho, o sangue sobe às vezes, aquela coisa assim, o corar de vergonha, de vermelho de vergonha. Daniel era assim, ó, nós, Senhor, olha, a minha vida, Senhor, eu tenho vergonha do que aconteceu, tenho vergonha porque nós nos abandonamos, porque nós não demos ouvidos à tua voz, sabe, Senhor, eu não estou orando fiados naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, não, Senhor, eu estou orando porque o seu caráter é bom, sabe, Senhor, eu oro porque o Senhor é justo, eu oro porque o Senhor é misericordioso, sabe, Senhor, a minha oração, ela está firmada, ela está alicerçada nas tuas muitas misericórdias, não nas minhas. Eu vejo pessoas orando, falando assim, Senhor, se o Senhor não responder, eu vou rasgar a Bíblia, se o Senhor não responder, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Daniel nos ensina, simplesmente confia no caráter de Deus, que haja um posicionamento em se voltar para Deus com jejum, com oração, levando uma vida de santidade, reconhecendo que eu sou pecador, que eu também errei, que eu também falhei, mas Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é bom para aqueles que esperam em Ti, diz o profeta Jeremias, lá em Lamentações. Bom é o Senhor para aqueles que esperam no Senhor, sabe, não nas minhas justiças, mas nas tuas justiças. Para nós encerrarmos, versículo 20 ao 23, Daniel nos ensina que quando aplicamos o nosso coração com orações sinceras, baseadas nas misericórdias de Deus, nossas orações são respondidas. Amém? Você quer que as suas orações sejam respondidas? Talvez a sua vida esteja uma desolação, talvez a sua vida esteja um caos, talvez a sua vida espiritual esteja um caos. O Nabucodonosor veio e arrebentou com tudo, o Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Agora você passou a compreender pela palavra de Deus que eu tenho que voltar a minha face para Deus. Você agora passou a entender e a compreender que eu tenho que confessar o meu pecado diante de Deus, que tenho que levar uma vida de arrependimento, uma vida de mudança, que eu tenho que confiar no Senhor, segundo as suas muitas misericórdias, segundo o seu caráter. Olha o que diz no verso 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus,
pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado de Deus. Você quer ser amado de Deus? Você quer ser muito amado de Deus? Quer ser irrepreensível como Daniel, mesmo vivendo aqui neste mundo que nós estamos vivendo? Basta nós nos posicionarmos como igreja, buscarmos a face do Deus vivo, do Deus que pode nos ajudar, porque o seu caráter é bom, misericordioso, compassivo. Sabe, Deus te deu um momento para você refletir na sua vida, dizendo: como está a minha vida? Como está, Senhor, a minha vida? Deus te dá a oportunidade nesta manhã, neste início de tarde, para você voltar o seu rosto a Deus, falar como Daniel. Eu acho lindo a oração de Daniel: Senhor, a mim só me resta vergonha. Senhor, me perdoa porque o Brasil está desse jeito, porque eu não orei, porque eu estava preocupado com as minhas coisas, estava preocupado em agradar ao Senhor. Muitas vezes eu não orei pela nação, não orei pelo presidente, sabe, eu não orei pelos ministros. Dia desses eu ouvi a entrevista do Jacques Wagner, ministro da Dilma. O repórter pergunta para ele: você é uma pessoa que foi já governador da Bahia, uma pessoa religiosa? Ele fala: não, sou uma pessoa religiosa. E como é que você faz para lidar com o que está acontecendo hoje? Ele fala assim abertamente: olha, eu tenho uma mãe de santo lá na Bahia, em que eu me consulto com ela. Quando eu preciso, eu vou lá e ela me dá o que fazer. Ela me dá as direções, ela fala comigo. Eu fiquei pensando: puxa vida, como é que a igreja está agindo diante disso? Às vezes não está agindo, está preocupada com os seus afazeres. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. Muitas vezes a desolação que está vindo sobre nossas vidas, falta a compreensão e entendimento da palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho que me posicionar em Deus, eu vou me posicionar em Deus. Eu vou voltar os meus olhos para Deus. Eu vou voltar a minha face para Deus. Eu vou clamar: Senhor, tem misericórdia da minha vida e desta nação. Tem misericórdia dos pastores, dos líderes religiosos. Tem misericórdia, Senhor. A mim pertence a vergonha orar. Senhor, mais uma vez, Pai, nós oramos. Senhor, eu quero fazer desta oração de Daniel, que ele orava pelo povo, que ele orava pela sua nação, que ele se pôs a compreender e a buscar a tua face, fiados nas suas muitas misericórdias, Senhor. Pai, mais uma vez nós queremos orar pelo nosso país, orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa nação. Eu quero fazer da oração de Daniel, Deus, a oração nesta manhã. Ouve, ó Deus, a nossa oração, as suas súplicas. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abra os teus olhos e olha para a nossa desolação, olha para a nossa nação, olha para o nosso país. Porque nós não lançamos as nossas súplicas, nós não estamos orando a Deus, fiados nas nossas misericórdias, mas nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve o clamor da tua igreja, Senhor, que tem orado nesses dias. Ouve o clamor dos teus filhos que têm orado. Ó Senhor, perdoa. Nós te pedimos mais uma vez perdão, ó Deus. A nós cabe-nos a vergonha, por ficar vermelho de vergonha, Senhor.
por tudo que tem acontecido, por tudo que aconteceu em nosso país. Atende-nos, ó Deus, e age. Não retardes por amor de Ti mesmo, ó Deus meu. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Eu oro pelas nossas famílias que aqui estão, ó Deus. Que cada vida que aqui está, Deus, possa, a partir de hoje, aplicar no seu coração, a compreender as Tuas palavras. Possa, meu Deus, a buscar a Tua face, com orações, com jejum. Possa confiar no Teu caráter, na Tua bondade, na Tua fidelidade. E responde-nos, ó Deus, segundo as Suas muitas misericórdias. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que venha gerar frutos nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos realmente estar perto do Senhor, ter comunhão com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, abrir o nosso coração e se aproximar de Ti, Senhor. Colocar todas as nossas esperanças em Ti. Confiar o nosso caminho ao Senhor. Pai, derrama o Teu amor sobre cada vida aqui. Que o amor de Deus esteja derramado sobre cada coração. Que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre cada um. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada coração aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus.